É complicado pensar, né? Eu acho que é mais complicado ainda, sinceramente, olhando para o lado do treinador. É complicado para o Abel abrir mão de quem ajudou ele a chegar tão longe, né? Óbvio. É uma via de mão dupla, né? Ele ajuda os caras ajudam ele. E aí é difícil você falar, pô, vou ter que abrir mão de quem eu fui campeão. E talvez esse seja o mérito dos treinadores, de um treinador estilo. É chover no molhado ficar falando sempre, mas do estilo Guardiola, né, cara? Que não tem medo de abrir mão de um Sterling, que não tem medo de abrir mão de um Gabriel Jesus, que não tem medo de abrir mão, enfim, de infinitos jogadores que passaram por ele e ajudaram ele a ser campeão. O próprio Agüero, enfim, vários jogadores. Aliás, o Agüero é ainda mais difícil, né? Porque é o ídolo histórico do clube. Então, o, é complicado. Mas chega esse momento para todo mundo. Para o Abel chegou o momento, por exemplo, de se desfazer do Breno. Outros jogadores que ajudaram muito o Abel, pode, não tem como não lembrar do saudoso Emerson Santos. As ruas jamais esquecerão, porque tirou um gol de dentro da linha. Era ruim. Era ruim. Inclusive, não sei nem onde tá. Eu lembro que ele estava disputando o Paulista por alguma equipe. A gente chegou até a jogar com Tava na o. Ponte. Ele tava no Paulista, ele tava na Inter de Limeira, depois ele foi pra Ponte. Então, bom, todo o sucesso do mundo pro Emerson Santos na carreira dele, porque, sinceramente, eterna gratidão pelo que fez. Mas a gratidão é importante assim. Você sentir gratidão pelo cara, mas o cara seguiu o rumo dele. Acho que vai ser difícil para Abel abrir mão desses caras, mas vai chegar o momento. E o torcedor tem que ter a gratidão. Acho que quando o Rony for embora, a gente tem que fazer o exercício de esquecer lances como o de ontem e lembrar de lances como o cruzamento na final de 2020, lembrar de lances como esse, o gol contra o River Plate no Libertadores da América. Mas é assim, na gratidão. Gratidão praticada após o exercício do jogador sair do Palmeiras. Eu acho que só tem um jogador do Palmeiras hoje que eu não abriria a mão de jeito nenhum, que é o Rafael Veiga, independente da fase. Eu acho que o Veiga é um jogador que você não abre mão, assim como o Flamengo não abre mão do Arrascaeta em maus momentos, o Palmeiras não deveria abrir mão do Rafael Veiga. Esse sim, é o jogador e isso é sempre bom lembrar, é o jogador mais decisivo da história de um clube de 110 anos. E ele fez isso em 4 anos. Então, com muito menos tempo de outros jogadores que, pô, em outros momentos, passaram por aqui. Mas é isso. Eu acho que o Palmeiras falta, Soler, ter olhar bons exemplos de gratidão. Acho que quando chegam boas propostas para jogadores que são substituíveis, pelo valor da proposta, eu não acho que a proposta pelo Luan era uma proposta boa ao ponto de você vender, porque eu não acho que o valor que chegou pelo Luan, lembrando que a gente não ficou com 100% daquele valor, compraria outro jogador do nível do Luan. E com a É que o importância que o. caso do Luan teve a promessa, né? Fala, pô, Exato, venderam ele ano passado e prometeram para ele pintar alguma coisa interessante para todo mundo. Esse ano a gente exato. libera. Eu concordo com isso, mas o se prometeu tem que cumprir. Acho que não tem que segurar também. Enfim, como outros times já prometeram vender jogadores, por exemplo, o Racing tinha prometido vender o Aníbal, né? E aí não venderam, enfim, o jogador ficou chateado, mas ficou lá e cumpriu o seu papel. O ponto é, existem Eles algumas. cumpriram a promessa, só que eu vender ele quando terminasse a Demoraram Libertadores, mais. né? A Exato. Libertadores caiu na Libertadores, venderam na semana seguinte. Agora, por exemplo, quando chega uma proposta de 30 milhões de euros por um jogador como o Gomes, ele é extremamente importante, ele é o capitão do time, ele vai ser inesquecível para sempre. Mas 150 milhões de reais por um jogador, por um zagueiro, é muita grana. Se printar uma Não proposta. quis ir. Não, Esse é o quis ponto, ele Cê. quis, né? A mãe dele Não deu quis. entrevista falando que ele quis A ir. mãe dele queria, porque o dinheiro é para a família, né? Ele Ele não falou que quis ele ir. não podia ir naquele momento, mas que ele Porque ele não gostaria de queria, ir. cara. Ele falou, pô, O... naquele momento ele não queria. Mas, pô, você ia fazer o quê? Ia Aí, mandar o cara embora? não, E esse é um eu cara que, só. pra mim, cara, não tem que negociar em hipótese alguma. Eu acho 150 milhões por um zagueiro coisa demais. Então, até para um Mas volante. quem que Acho que você se ia tirar. trazer pro lugar dele? Eu traria o Léo Ortiz pro lugar do Gomes. Pô, Léo Ortiz, cara, onde que ele é Eu bom? acho, eu acho um bom zagueiro. Sinceramente, eu acho um Comum. bom zagueiro. Extremamente comum. Extremamente comum. O... Todo respeito.
Eu acho um bom zagueiro. Agora, pensando em outras posições, eu acho que se chegarem propostas do mundo árabe a mesmo nível, para volante, para zagueiro, são poucos os jogadores que eu vejo hoje que eu não tiraria por propostas absurdas. Por propostas parecidas com o que você tem no Brasil, mantém o que você tem. Mantém o Gomes, mantém o Murilo, mantém o Piquerez. Agora o Rony, chegar uma proposta do Brasil que bata ali pelo menos 5, você recuperar o que você gastou, porque dentro de campo ele já te deu retorno financeiro e técnico. Então Sim. já pode ir também. Mas é complicado. É O complicado pensar problema nisso dele tudo por é conta do chegar, né? treinador, né? Nunca chega Exato. nada. Pra O ele problema dele nunca não é nem chega. só chegar nesse horário. O problema dele também é o staff que promete que vai É, chegar. é isso, cara. É Já tinha difícil. que fazer, ó. Vamos aí, vamos fazer chegar. Porque, cara, não chega, não chega. Toda hora, tem. E nunca tem, tá. Uma suposta sondagem. Nunca é algo concreto mesmo. Valor, papel na mesa. Nunca. Então, pô, lembra quando inventaram do Ajax, que queria ele? Foi final de 2020, né? 20 para 21. Como é que o Ajax queria, agora ninguém quer. É uma coisa estranha, né? O mundo árabe queria, nunca apareceu nem o nome do É, time que queria. O Gomes, pelo é menos, isso. o Gomes a gente sabia o time que queria e por quanto queria. Sim. E ali o Palmeiras avisou. Eu não vendo ele e ele também. Pô, Cara, naquele momento ele não quis, cara. E agora não vai chegar de novo uma dessa. não, Não tem nem. Cara, sinceramente, o Gomes não tem nem que vender, cara. é que eu acho que uma proposta Devia estar muito mais do que. absurda para um zagueiro não Então, dá. mas é isso, vai trazer um jogador que é pior que ele. Não tem Ah, ninguém mas do tamanho que joga o que ele joga. E a gente tá vendo isso agora que ele se recuperou fisicamente. Não eu, tem um cara eu, para competir. eu concordo, mas eu acho que zagueiro é uma posição mais fácil de substituir. Independente se for um cara abaixo dele, eu acho que substituiria. O, não é uma questão que eu quero que o Gomes saia, eu não quero o capitão do time, óbvio, mas o ponto é que o valor é muito, muito expressivo, mas não chega a outra dessa por ele. Eu acho que possa chegar por outros jogadores, com uma idade menor que a dele. O Gomes está batendo 30 anos já. Eu não vejo um time Passou árabe já. vindo. Passou 31. É, 93. O, então, talvez o Murilo recebeu uma proposta muito alta da Europa. É outro zagueiro que é difícil se achar um cara do mesmo nível que ele, Então, para que mas vai negociar esse tipo de jogador? Infelizmente, o único que vai ser negociado vai ser o Vitor Reis, que vai chegar a algo aí acima de 35. o Vitor tem que Quando ir, cara. chegar, quando chegar, já era. Não tem muito o que fazer. O Mas só Vitor tem acima que de ir. 35. Menos que isso, não tem negócio, O porque já Vitor tá com chegou. 18 já. Tá, com 18. Porque já chegou de 35, conversou. Legal. Deixa. Põe na. Se quiser, põe lá no Palmeiras Pay, que rende. Aí quando virar 40, você manda de novo. Quando virar 40, a gente conversa. Que é isso. É, o Vitor tem que ir, cara. Jogador de base tem que ir. Ainda mais porque o zagueiro é uma posição que não é igual atacante. É difícil você ficar sem o Hendrick, mas não é difícil você ficar sem o Vitor Reis. Eu acho que esse é o ponto. É difícil você ficar sem o Estevão, mas não é difícil ficar sem o Vitor Reis. Não vai ser o ponto extremamente decisivo. Agora, tem outros jogadores aí que não sei como está a situação, Soler, mas, por exemplo, Marcos Rocha lá, que estava Já em tá certo vias pra ele. de. Não, já tá certo para renovar, só que ainda é outubro, né? Só vão anunciar isso para o final do ano. Mas ele e o Lomba já acertaram todas as bases. O Lomba, bom jogador, excelente profissional. Até surpreendeu, né? Mas é difícil. É difícil. Então, vai ficar com praticamente todo mundo. Serão no máximo 2, 3 trocas no Você acha que o elenco Zé revisor do sai? ano que vem. Tem chance, eles têm muita chance de sair. O Zé, um movimento estranho é que ele foi para o banco e se consolidou lá, né? Teve muita lesão essa Porque, temporada. então, e por mérito dos titulares. Sim, O Zé hoje entra no lugar do Aníbal, não. ele entra no lugar do Nem no do Wilson. Reis. Então, hoje o Zé Eu não gosto do Zé como 5. Eu gosto do Zé como 8. Não sei a sua opinião, mas. também. Prefiro ele como 8, porque ele
O forte dele é a condução de bola, né? Exato. Mas a gente tá falando isso aqui, e aí tem uma galera aqui brava com o Abel, mas, sinceramente, gente, faça um exercício. Pô, abrir mão de quem tá do seu lado ali o tempo inteiro, de quem te ajudou o tempo inteiro, é difícil para o treinador também. É fácil a gente falar aqui com a cabeça de FIFA, com a cabeça de futebol manager, que você só vai lá e clica, coloca o cara na lista de transferência, chega a proposta que você quer e você manda ele embora. Mas na vida real, não. Na vida real tem um ser humano ali, você tem relação, muitas das vezes não. Com toda certeza você conhece a esposa do cara, você conhece os filhos do cara, a família inteira, você tem uma relação diária ali com esse cara, enfim, de preocupação, de carinho. O Abel, ainda como treinador de gestão também sobre a vida do cara, o treinador não é só treinar um clube, mas é muito sobre liderar e cuidar dos seus jogadores, assim como qualquer gestor em qualquer empresa deveria fazer. Então, é difícil para o cara também começar essa mudança, mas está acontecendo, aos poucos. Esse ano acho que foi até mais acelerada do que o normal. Esse ano foram muitos jogadores. Sim. Olha para o time titular desse ano e olha para o time titular do ano passado, você vê pelo menos três peças que já mudaram. Caio Paulista, Maurício e Felipe Anderson. Já são titulares do Palmeiras, chegaram esse ano. O Giai, apesar de ainda não ter se firmado totalmente, mas acho que, óbvio, não foi tão bem contra o Red Bull, mas não acho que é um mau jogador, acho que é um bom jogador. Inclusive, em desarmes é um absurdo esse menino, ele só precisa ser um pouco menos afobado, mas em desarme ele é um absurdo. Aquela matada na coxa foi para matar um do coração. Exato. Ele só precisa ser menos afobado, mas em desarme ele é muito bom. Agora, a questão é, a reformulação está acontecendo. Talvez não no tempo que o palmeirense queira, mas está acontecendo. A gente não pode reclamar mais disso da diretoria. Curioso para o ano que vem, cara. Curioso para o ano que vem. E não sei o que você acha, Soler, também sobre esse ponto de tentar trocar tudo de uma vez. Questão do vestiário, como fica também, né? Porque, A questão é óbvio, que, cara, não dá para você fazer isso. Porque você precisa ter 4 partes interessadas. Alguém queira o jogador, você querer se livrar do jogador, o jogador querer ir embora e o empresário dele também.